Oi, sejam muito bem-vindos, então, a esta série de vídeos, nessa jornada, onde eu e você fazemos, então, esse caminho, essa viagem pelo inferno, pelo purgatório, até chegar ao paraíso. Eu e você, junto com Dante, com Virgílio, posteriormente com Beatriz, aqui nessa obra maravilhosa de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia. Nós, então, no último canto, estávamos no começo ali, no primeiro subcírculo do sétimo círculo, que é destinado aos pecadores por violência, dos pecados por violência, ou seja, os violentos, né? E aqui a gente continua com os violentos, mas em outro subcírculo, em outra categoria, de uma outra forma. E aqui a gente vai entender, tem alguns personagens também, e é bem interessante esse canto. Então, como sempre, eu trago a introdução, alguma chave de leitura, algumas explicações, né? Ali os símbolos e as histórias por detrás ali de cada um, né? Para que a gente entenda melhor a lição, entenda melhor o que o canto e o autor está querendo expressar, ok? Então, se você já está gostando desse conteúdo, já está gostando desses vídeos, que você possa, então, curtir, comentar, se inscrever, né? E ajudar aqui esse canal, ok? Então, vamos lá pro 13º canto. 13º canto do Inferno, da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Diz assim, canto 13. Os dois poetas entram no segundo compartimento, onde são punidos os violentos contra si mesmos e os dilapidadores dos próprios bens. Os primeiros são transformados em árvores, cujas negras folhas as harpias dilaceram. Os outros são perseguidos por cães famintos, que os despedaçam. Dante encontra Pedro de Vignes, de quem ouve os motivos pelos quais se suicidou e as leis divinas em relação aos suicidas. Vê depois o senense Lano e o paduano Jacob de Santa Andrea. Ouve, enfim, de um suicida florentino qual é a causa dos seus males, dos males de sua pátria. E assim começa o canto. Então, eles estão descendo, eles atravessam um rio e antes que Nesso, né, suma ali no seu regresso, aparece terríveis árpias. Árpias aqui que vem também da mitologia grega. São seres, as árpias são seres humanas e animais, ou seja, tem a cabeça de mulher, mas tem o corpo de animal, tem garras, tem asas, né? Tem como se fosse plumas, como se fossem umas aves, né? De rapina, ferozes e metade mulheres ali, né? São terríveis. Então eles estão ali adentrando um bosque, um negro e terrível bosque. Então Virgílio fala para Dante pegar um galinho dessas árvores e quebrar. E Dante faz isso. Nesse instante, eles escutam, quando eles entram eles veem as árpias, eles começam a adentrar esse bosque, essas árvores, e eles começam a escutar vozes de lamento, de ais, de suspiros, de sofrimento. Então, Virgílio pede para Dante pegar um galinho de uma dessas árvores e quebrar. Quando ele quebra, ele vê um suspiro de uma alma de dor e sofrimento, dizendo, por que você está me causando esse sofrimento? Eu não fiz nada para você, eu tô aqui parado. E ele percebe, então, que esse lamento vem realmente dessa árvore que ele quebrou. Então, aqui essa árvore começa a explicar o porquê que está ali, porquê dessa floresta, porquê das árpias e porquê que as almas aqui estão em forma de árvores. Virgílio fala, olha, perdoe ele, porque ele só fez isso porque fui eu que pedi. E se eu soubesse o tamanho do teu sofrimento, também não teria pedido para Dante fazer isso, né? Então ele fala, essa árvore fala, amiga, essa voz tão amiga me faz então explicar quem eu sou. Ele fala, eu fui ministro de Frederico II. Quem foi Frederico II? Frederico II foi o rei da Sicília, imperador do Sagrado Império Romano. Foi excomungado pelo Papa Gregório IX e depois por Inocêncio IV.
E foi por isso que essa alma está aqui, nesse formato de árvore. Ela falou que ela explica para Dante e para Virgílio que ela foi vítima de uma grande injustiça, de uma grande calúnia. Falaram para esse senhor, do qual ele era ministro, que era o rei Frederico II, imperador, né, romano. Ele disseram que ele era traidor. Foi acusado de traição por aliar-se ao Papa Inocêncio IV, que foi o segundo Papa que excomungou Frederico II. E diante desses boatos, ele foi condenado à morte, mas antes de morrer, ele se matou, ele se suicidou, né? Então, o nome dessa árvore, dessa alma aqui, é o Pierre de la Vigne. E aqui nesse subcírculo dos violentos estão os violentos contra si mesmos. E aqui a gente vai encontrar os suicidas, aquelas pessoas que tiraram suas vidas, e a gente vai encontrar aqui também os gastadores. Qual que é a diferença entre os gastadores daqui e os gastadores de lá? Os gastadores daqui, eles sabiam que eles estavam seguindo por um caminho errado e meio que queriam isso. Estavam no caminho da ruína e meio que queriam essa ruína, como se fosse uma autodestruição, né, nesse sentido. Eles sabiam que iam chegar à ruína, eles sabiam que iam chegar à miséria, e nessa miséria acabar com suas vidas. E mesmo sabendo, continuaram, e porque continuaram, mesmo sabendo, alcançaram então a ruína de suas vidas, as suas misérias, e então, nesse caso, atentaram contra suas próprias vidas, não fizeram nada para evitar isso, né? Os gastadores incontinentes que estão fora da cidade de Edith aqui eram falta de controle, mas que não causou propriamente a sua morte por causa disso, né? Vamos dizer assim. Não morreram por isso, né? Não chegaram até a miséria, até a sua ruína, né? Então, essa é a diferença aqui. Mas os suicidas aqui, então, se transformam em árvores. Os primeiros, os que tiram a sua vida, que nem esse Pierre, né? Pierre de la Vigne. Eles tiram a sua vida, então, por isso, se transformam em árvores. E existe uma explicação para isso. Quando uma alma se separa do corpo por sua própria vontade, eles são lançados aqui como se fossem sementes. E essas sementes, elas crescem e se transformam nessas árvores. E essas árvores, as suas folhas, elas são constantemente atacadas por essas árpias que fazem morada e se alimentam delas. Então, esse também é um castigo. Além de se transformarem em árvores, ou seja, não terem um corpo, não terem uma forma humana mais, porque não são dignas dessa forma humana, já que rejeitaram os seus corpos, já que rejeitaram as suas vidas, né? Então, por isso, eles rejeitaram as suas vidas, eles rejeitaram o seu corpo, eles rejeitaram, então, a si mesmos e tiraram suas vidas. Então, aqui eles não têm direito nem à forma humana, né? Tanto da alma quanto do corpo. Eles têm essa forma de árvores, né? E que são constantemente atacadas pelas aves, pelas árpias ali, né? Por esses monstros que comem de suas folhas, né? E eles falam que eles tanto é a indignidade que eles têm dos seus corpos porque os rejeitaram, que até mesmo quando acontecer a ressurreição dos mortos, que é quando a alma vai então se unir novamente com os seus corpos, eles não vão ter o direito mais de assumir seus corpos, das suas formas corporais, seus corpos. Eles vão então pegar os seus corpos, esses corpos vão ser dependurados em seus galhos, né? Mas eles não vão mais assumir a sua forma, os seus corpos como eram antes. Eles vão continuar como árvores e os seus corpos mortos ali, né? Serão dependurados ali como cadáveres em seus galhos, porque eles não são dignos de retomar a sua forma, o seu corpo, porque rejeitaram eles, né? Então, por isso que estão ali, estão sob essas árvores. E como são almas que estão em forma de árvores, todo mal que acontece ali, seus galhos, as suas folhas, eles sofrem. Então, quando o Dante quebra o galho, ela esvai sangue, como se fosse um corpo normal, né? Mas tem o formato de uma árvore. E ali eles estão conversando quando aparecem dois homens.
E os seus galhos, eles são galhos espinheiros. Eles crescem como espinheiros, árvores espinhosas, né? E aí eles estão conversando quando dois homens começam a correr desesperados no meio desses galhos. E eles vão se ferindo por causa que são espinheiros e vão ferindo as árvores porque vão quebrando então os seus galhos. Então esses dois homens vão correndo. E eles percebem que atrás deles, eles estão correndo porque atrás deles estão duas cadelas famintas. E essas cadelas famintas, quando eles caem nos espinheiros ali, se machucam e tudo mais, e nessas cadelas famintas, quando os alcançam, também os devoram, né? Atacam com suas presas ferozes e dilaceram eles. Então, o pecado dos suicidas, aqueles que tiram suas próprias vidas, é se tornarem árvores, ou seja, espinheiros gigantes, né? E não reaver mais a forma corporal, né? Ali, os gastadores que foram até a sua ruína, sua miséria por gastar demais, eles são essas almas que ficam correndo ali no meio deles, machucando as árvores e se machucando porque são espinheiros e devorados pelos cães. As árvores são devoradas pelas árpias, né? As aves, né? Metade homem, metade mulher, metade ave. E aqui, quem os devora são os cachorros, né? As cadelas. Alguns estudiosos entendem que essas cadelas é a pobreza e o desespero, que eles tanto viveram enquanto estavam vivos e que levaram eles à ruína, à pobreza e à morte de si mesmos, né? Então, a pobreza e a ruína é o que significa essas duas cadelas. Então, aqui, um desses que estão correndo é Lano, um famoso gastador. Lano ou Herculano Macone, que está dentro da obra de Boccaccio, né? E o outro é o Giacomo de Sant'Andrea. Esse Giacomo, ele querendo ver um grandioso fogo, ele acaba ateando fogo na sua própria fazenda. Então, nesse sentido, um sentido de autodestruição mesmo, né? Então, ele é um gastador que acabou perdendo tudo, chegando à ruína, à miséria e por isso, causa de sua morte. Então, fez mal contra si mesmo, contra seus próprios bens e contra si mesmo, né? Sendo morto em decorrência disso. E daí tem um segundo suicida que os estudiosos não conseguem entender quem é, né? Mas que tá chorando por causa desse diácono que acabou machucando ele, né? Porque correu ali e se jogou nos seus galhos, quebrando-os. E ele também diz que acabou chegando nesse fim porque fez de sua casa o seu túmulo, né? Ele fala assim: eu fui da cidade cujo patriota foi João Batista. Ou seja, foi Batista, ou seja, João Batista, ou seja, Florença. E fiz a minha casa a minha forca, ou seja, se enforcou em sua casa. Agora, o porquê a gente não sabe, porque não é explicado aqui e nem os estudiosos conseguiram entender ou desvendar quem era. Então, aqui estão os suicidas e estão aqueles que morreram, né, por causa de serem gastadores e chegaram à sua miséria e causaram assim a sua ruína, ou seja, o mal contra seus bens e contra si mesmos. E aqui são os castigos. Acho interessante isso, né? Então, se a gente rejeita o nosso corpo, se a gente rejeitar o nosso corpo, rejeitar a nossa vida, nós não seremos dignos dela nunca mais, né? E, em consequência, também, ali os gastadores que vão estar correndo do desespero e da pobreza que são as cadelas e sendo devorados por elas, né? Então, um sofrimento terrível e eterno. Quanto que a gente tem que valorizar, né? Nos amar, né? Nos valorizar a nossa vida, nosso corpo, nossa alma, né? Essa graça, esse dom que nós temos, que é a vida, né? Podemos muito se arrepender de não tê-las mais, né? Então, nesse sentido. Então, é isso aqui. Esse é o 13º canto, canto 13, do segundo subcírculo do 7º círculo, que é destinado aos violentos. Então, no próximo círculo 14, com certeza nós vamos estar adentrando sobre os violentos contra Deus e a sua natureza, a sua criação, ok? Então, eu fico por aqui. Deus abençoe vocês. Se vocês estão gostando, curtam, comentem, compartilhem.
ajude aqui, dê essa força pro canal. A gente fica muito grato, muito feliz. E nesse projeto, que eu acho que é um projeto muito legal, né? E que nos agrega muito conhecimento, ok? Então, fiquem com Deus, beijo no coração e até mais. Até o próximo canto.